ilumine o seu caminho de retorno. E que a paz espiritual o receba com o maior carinho, como a gente recebe aqui no Raio de Luz. Com todo amor, com todo respeito, né? E que Deus abençoe as preces que chegaram até ele, que hoje nossos irmãos estão orando por ele, que é companheiro bom, já conhece a doutrina, já trabalha na doutrina e vai continuar trabalhando, aonde ele estiver. Que Deus abençoe a todos vocês e abençoe ele também. Assim seja, filho. Assim seja, amigo. Que assim seja. Assim seja, boa noite. Boa noite. Boa noite. É da vida, né? É da vida. Sérgio, graças a Deus, viu, Sérgio? Ouvindo? Graças a Deus e ao esforço dele, que é um companheiro que volta com conhecimento, não volta à toa, como muitos irmãos nós encontramos nas mediúnicas, né? Sem endereço, sem rumo, sem orientação nenhuma, vagando. E que Deus abençoe a caminhada dele, né? Que será bem proveitoso para o seu crescimento e sua preparação para a próxima existência. Que Deus abençoe a todos. Ele tentou fazer o último seminário lá no Semente de Luz, no Raio de Luz, mas não teve força, né? Aí eu e Itamar o substituímos e agradecemos a ele. Mas vamos lá, no final envolvê-lo novamente, ao dormir, nas nossas peças, o que a gente pode fazer, né? Podemos sim, com certeza hoje vamos orar por ele. Estamos aqui orando e vamos orar mais. Então vamos lá no capítulo 10, materialização. E ficamos. Boa noite a todos. Qual a página mesmo, Mário? É a página 118. Parou em bactericida. Sim, achei. Obrigado. E depois de um gesto significativo, acrescentou: o ectoplasma, ou força nervosa, que será abundantemente extraído do médium, não pode sofrer, sem prejuízos fatais, a intromissão de certos elementos microbianos. Então, vamos lá, que as pessoas vão chegando, você já sabe, dando pausa aí. O que é o ectoplasma? O Andeloí vai trabalhar isso, né? Profundidade. Boa noite. Mas ecto significa exterior, fora. Plasma não é no sentido de física, a matéria de plasma, que é o quarto estado da matéria. Isso é outra coisa. Aqui é plasma no sentido de líquido, dicionário, medicina, líquido claro, onde se encontra os glóbulos do sangue e da linfa. Então, aquilo que está no citoplasma das células de todo ser humano, né, sai uma substância. Que substância é essa? A gente estudou terça-feira, uma estrutura, né, no Livro dos Espíritos, no capítulo 4 do Livro dos Espíritos. Isso que eu falei, que aquele estudo, para compreender esse, que é um estudo avançado, a gente tem que voltar para o Livro dos Espíritos, é óbvio, porque ele está falando de uma estrutura que Kardec chamava de fluido animalizado, fluido animal. Ectoplasma, quem cunhou com ectoplasma foi Charles Richer. Boa noite. O físico, né, que ganhou o prêmio Nobel, não por isso, né, mas ganhou 2 prêmios Nobel. O francês, que vai estudar os médios, e ele vê as materializações saindo dos médios, aquela fluido, aquela matéria líquida, fluídica, saindo das narinas, dos olhos, da boca dos médios. Ele dá o nome de ectoplasma, o que plasma, o que se forma exteriormente, por fora. Então Kardec chamava de fluido animalizado. Cada um dá um nome. Era chamado na época, antes de Kardec, pelos magnetizadores, de força nervosa, por isso que ele cita. Quem lê os magnetizadores antes do espiritismo, né, eles chamam assim: existe uma força nervosa no ser humano. Não está falando aqui de sistema nervoso. Está falando essa força que saía. Na Bíblia, Antigo Testamento, o maná que verte, né? A nuvem branca, né? Na Bíblia está cheio disso. Quando Moisés subia para falar com Yahvé, primeiro fazia uma nuvem branca,
Aí ele ouvia a voz, né? O ectoplasma que ele doava, né? E o espírito fazia a voz direta. Mas isso aí é estudo bem aprofundado sobre isso. Para quem desejar, há vários livros sobre isso. Se aprofundar só nesse termo aí. Mas vamos lá. O que ele está dizendo é que isso vai ser extraído do médium e depois devolvido a ele. Boa noite, pessoal. Boa noite. O ectoplasma sai e depois é devolvido ao médium, né? O livro Fatos Espíritas, de William Crookes, ele pesava médium antes e depois pesava o espírito, Kate King, materializada, depois pesava os dois. E quando pesava médium antes da exteriorização de ectoplasma e pesava ela depois, o espírito lá, ele pesava, ela perdia peso. Boa noite. Ela tinha peso a menos, né? Ela pesava menos. Então, essa energia é inerente ao citoplasma, que ele está dizendo que não pode sofrer nenhuma agressão que poderá ter prejuízos fatais, essa intromissão de certos elementos microbianos. Então vai entrar um homem aqui, ó, que bebeu de noite, e quando ele respira, ele vai produzir elementos bacteriológicos. E eles tiveram que promover a ozonização e a ionização do ambiente. Porque senão o espírito absorve, o espírito não tem nada materializado, mas o fluido que volta ao corpo da médium vai voltar cheio daquelas bactérias. Então alguém gripado não pode entrar. Então isso aqui não pode pegar só para um trabalho de materialização. Aqui ele está falando como um todo. A gente tem que pegar para a nossa atualidade da nossa mediúnica. Se eu estou gripado, eu não devo ir para a mediúnica. Não devo ir. Eu não devo aplicar passe gripado, né? André Luiz coloca isso direto no capítulo 36 do livro Desabsessão. Gripado não vá para a mediúnica. O vírus pega em você, você espirra. Ivonete ao lado pode morrer. Porque às vezes o sistema imunológico de Ivonete não é igual ao seu. Então está gripado, não vá. Está lá no capítulo, não, impedimento, né, o 36, se não me engano. Impedimentos necessários a ir para a mediúnica. Gripe, a pessoa com Covid quer ir para o centro. Com Covid queria o centro aberto, né? Queria o centro aberto. São pessoas que desconhecem a própria doutrina, né? que estudam. Então vamos lá. Logo após, reparei surpreendido o trabalho de várias entidades que chegavam do exterior, trazendo extenso material luminoso. Primeiro fluido, ou primeira energia, primeira matéria. Fluido é um estado de matéria, né? São recursos da natureza, informou-me o instrutor solícito, que os operários de nosso plano recolhem para o serviço. Trata-se de elementos das plantas e das águas, naturalmente invisíveis aos olhos dos homens, estruturados para reduzido número de vibrações. Então ele está pegando o fluido vital, né? Ele já citou, aliás, no livro dos Espíritos, né? Capítulo 4. Planta, animal e homem tem fluido vital, absorve e assimila. É uma energia sutil que penetra o solo, penetra a pele, mas a pedra não tem órgãos para absorver, assimilar o fluido vital. Quem é que tem? Planta, por isso que surgiu o chá, o pessoal toma o chá. O animal, que a gente absorve o fluido vital quando come a carne animal. E o homem, que a gente, num abraço, num passe, numa oração, a gente recebe e transmite fluido vital. Nessa conversa aqui, é uma troca de fluidos vitais, né? É óbvio, isso aí. Então, mas esse aqui são os recursos da natureza, ele está indicando aqui, né? Ou seja, as águas aqui, no sentido, né? No sentido. Na própria vida marinha, de plânctons, de plantas, de animais, do que eles segregam na água,
a que a planta segrega na água. A água, embora sendo inorgânica, mas também tem fluido vital pela sua vida abundante que tem lá. Então, esses elementos dessas plantas, da natureza terrestre, da natureza aquática, dos animais que ali vivem, invisíveis aos olhos dos homens, né? Essa energia, né? Não os animais em si. Esses operários, espíritos, extraem. A gente vê isso também no livro Nosso Lar. Extraindo lá no penúltimo capítulo do livro Nosso Lar. Então, o primeiro recurso é da natureza. Toda a sala de passe tem isso, né? Toda a sala de passe tem lá reservado os recursos da natureza. Chico Xavier pergunta isso no livro Sementeira de Paz, quando ele tinha 23 anos. Né? As pessoas perguntaram a ele, né, o Lúcio escreveu. Tem os recursos da natureza que ficam coletados, coletam e trazem e fica lá. Né? Que serão aproveitados. E serão aproveitados nos trabalhos da noite? Perguntei. Sim, esclareceu Alexandre paciente. Serão mobilizados pela ação dos orientadores. Né? Calimério é o coordenador dessa atividade. Então, os seus operários desencarnados coletaram da natureza os fluidos que vai contribuir para a materialização do espírito, que é mentor da médium, Alencar. Né? É o mentor da médium, Alencar, vai se materializar. Ele precisa desses recursos da natureza. São 3 fluidos, né? Espirituais, da natureza e o ectoplasma do médium. Né? Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Nesse instante, pessoas familiarizadas com a reunião penetraram a sala. É um recinto doméstico, não é um centro espírita, tomando os lugares que lhe eram habituais. Aí é 12, 13 pessoas, na André Luiz não tem. Então vai entrar aqui a médium, vai entrar aquelas pessoas que era comum nessa época de assistir os fenômenos de materialização. Mas a casa não enchia, é uma residência doméstica. Boa noite. Boa noite. É uma residência doméstica. Estabeleceu-se entre os encarnados ligeira conversação, na qual se comentavam os trabalhos levados a efeito anteriormente. Um comentário à última reunião, né? Você viu o espírito tal que teve aqui, espírito Y, espírito X, né? Comentário comum. Não se passaram muitos minutos e a jovem médium, afável e simpática, deu entrada no recinto, acompanhada por diversas entidades, dentre as quais se destacava um amigo de elevada condição que parecia chefiar o grupo de servidores. Esse exercia considerável controle sobre a moça, que a ele se ligava por tênues fios de natureza magnética. Então é o mentor dela. Calimério é o coordenador da reunião. A entidade mais elevada do que o autor do livro, Alexandre. Né? Há uma hierarquia. Calimério está lá, o mentor dela vem, que é Alencar, está abaixo dos dois, mas que é mentor individual. A gente aprende isso no livro dos Espíritos, capítulo Anjos Guardiães, né? Então, há uma hierarquia. Isso tudo, o meu anjo guardião está abaixo de um dirigente de um centro espírita. Isso é óbvio, né? A gente aprendeu no livro do Mensageiro. Então, ele chega lá. Ela chega cercada por essas entidades e ligada, né? Psiquicamente, né? Que ele fala, controle, natureza magnética, um envolvimento fluídico e psíquico com ela, né? Protegendo-a. Sentindo-me a insopitável curiosidade, o orientador esclareceu. O controlador mediúnico, né, que a gente chama de mentor, é o irmão Alencar, que também foi médico na Terra. Está cheio de médicos aí, né? André Luiz, Vicente, Calimério, todo mundo foi médico. Calimério é o dirigente legítimo dos trabalhos, encarregado da supervisão dos trabalhos em nosso círculo. Então, como notasse minha estranheza,
Alexandre reiterou. Alencar, né, é orientador do aparelho mediúnico. Traduza por um mentor, né? Do aparelho mediúnico para as atividades de materialização propriamente ditas, que era a especialização dessa médium na Terra. É o que se deixa entender. Aproximemo-nos dele. Muito sensibilizado, recebi a saudação do novo amigo, que nos acolheu afetuosamente. Ser-nos-á muito útil a presença de ambos, disse-nos, fixando o meu instrutor em particular, porquanto necessitamos de colaboradores para o auxílio magnético ao organismo mediúnico. Então, vão observar para aprender, mas ele olha um espírito da hierarquia também de um Alexandre, mas vão colaborar também, né? Que o médium precisa de toda a cooperação no seu organismo, o seu organismo físico, né? E perispiritual. Estamos à sua disposição, acentuou Alexandre satisfeito. Tomaremos lugar entre os seus assistentes. Aí já demonstra a total simplicidade e a humildade de um espírito que é instrutor de uma colônia espiritual, sem nenhuma afetação. Ali eu não mando em nada. Ele é um visitante trazendo um aprendiz. O senhor é que comanda. Eu fico aonde? Não fica na porta para dizer às pessoas aí, né? Leon Denis, né? Quando foi assistir a palestra de Kardec, né? De 18 anos, Leon Denis, o grande continuador, você vai ficar onde? Na porta. A gente vai fazer a palestra em outro lugar e você fica dizendo às pessoas que vão vir para esse endereço onde é que vai ser a palestra. Ele ficou humildemente na porta, sem poder assistir a palestra, para as pessoas que chegavam atrasadas. Não vai ser mais aqui não, vai ser lá. Está na biografia dele. Então, a humildade é autêntica, né? Desses espíritos. Alencar agradeceu num gesto expressivo de sincero contentamento. Entre os colaboradores figurava uma criatura muito querida ao meu orientador. Tratava-se de Verônica, que havia sido exímia enfermeira na crosta e que me colocou à vontade, conversando amavelmente. Poderá ser irmã Sheila, né? Eles misturam os nomes, né? Mas irmã Sheila é um espírito muito comum, era muito comum nesses trabalhos de materialização. Ela andava muito nisso aí, era uma atividade que ela fazia. José Grosso na atividade, irmã Josefa, muito comuns, né? Nessa época aqui. Há vários livros sobre isso, com as fotos deles. Irmão Alexandre, disse ela, depois de rápidos momentos de palestra carinhosa, iniciemos o auxílio magnético. Precisamos incentivar os processos digestivos para que o aparelho mediúnico funcione sem obstáculo. Vamos estimular ali, para que a média vá logo no banheiro, não sinta vontade de fazer xixi, né, de fazer outras necessidades fisiológicas. Vamos estimular tudo isso aí. A pessoa chega no centro, quer logo no banheiro, né? Ou termina a mediúnica, sai louco para o banheiro. Isso também é estudos, né? Pesquisas. No livro que Divaldo explica isso, Qualidade na Prática Mediúnica, do Projeto Filomeno. Não tenho como parar para falar sobre isso. Não tive ensejo para interpelações verbais. Alexandre, porém, endereçou-me significativo olhar, convidando-me a incentivar observações. Ele, Verônica, Alexandre, Verônica e mais 3 assistentes diretos de Alencar colocaram as mãos em forma de coroa, né? Com a imposição de mãos, sobre a fronte, sobre a cabeça da jovem. E vi que as suas energias reunidas formavam um vigoroso fluxo magnético que foi projetado sobre o estômago e o fígado da médium. Órgão esses que acusaram imediatamente um novo ritmo de vibrações. Veja aí que ele coloca as mãos, é isso que a pessoa questiona muito, né? Por que espíritos? Por que o passe longitudinal, né, tem que vir para essa região? Se coloca as mãos, né? E aqui absorve e banha todos os outros centros de força.
Há muito questionamento sobre isso, não traz, mas a própria Federação Espírita, em Brasília, já começa a abolir essas técnicas, né? Aí eles, né? Jacobson Trovão fala isso direto na internet, 50 anos dirigindo mediúnica. Então ele tem paciência que chega lá e ele não projeta nem as mãos, ele só faz mentalizar, porque o outro que está sentado já não tem mais necessidade que ele vê ele impondo as mãos. Aí é questão de cada um, principalmente de quem vai receber, né? Então você vê que ele está colocando a mão na cabeça, mas ele está com a mente direcionada para onde? A energia passa primeiro para a região do estômago e do fígado. Então por que eu vou descer a mão, né? Ele está projetando a mente dele primeiro para esses órgãos, o que já se sabe hoje, né? Eu ver se meu filho deixou o livro. Não está aqui não. Ele levou para estudar. É que ele estuda neurociência, no livreiro dele, que é um livro de um alemão que eu vi pela boca de Haroldo Dutra Dias, que também faz estágio de neurociência, e meu filho aproveitou e comprou, né, essa obra, onde já que vai ser, no século XXI, o objeto de estudo dos cientistas. Neurocientista não é o cérebro, é o estômago. É chamado o segundo cérebro. 99% da serotonina vem do estômago. É por isso que quando a gente come uma comida que nos faz mal, a gente fica em atonia, em tristeza. É o objetivo, segundo o livro não está aqui, mas é um best-seller nessa área. Por isso que antes, século XX, eles já estão trabalhando. A gente viu também no livro Domínios da Mediunidade, antes do transe de Anne, como é que os benfeitores espirituais aplicam energia? Com a mão no estômago de Anne. Está lá no livro Domínios da Mediunidade. E fica, mas por que isso? Mas na cabeça o espírito vai sintonizar com Anne no estômago? Por que eles aplicam primeiro no estômago? Estimulando os hormônios, a serotonina, as coisas, e depois vai para a cabeça. Só podia saber agora no século XXI, que vai iniciar os estudos, né? Já se sabe que eles chamam de segundo cérebro, o estômago. Né? O segundo cérebro. E isso aqui é século XX, 45. Não tem nada aqui que seja repelido até hoje pela ciência. Diga, Lia. Eu já ouvi dizer que o intestino, que é o segundo cérebro, o estômago eu nunca tinha escutado, não. É isso, o intestino é o segundo cérebro. Eu também, Lia. É isso, o intestino é o segundo cérebro. É o segundo cérebro, a pena que não está aqui. Ele deixou aqui, mas tem um monte de livro, não dá para tirar. É um livro de um alemão que escreve, Haroldo Dutra Dias falou, eu vi e passei para ele. É o livro de cabeceira de Haroldo Dutra Dias, pequeno. Tem os desenhos, né? Enfim. É o intestino, né? Eu falei estômago, mas é intestino. Toda essa área. Por isso que eu achei estranho você falar. Toda essa, Lia, é toda essa área, Lia. Não é Eu só estava isso, aqui não é só, pensando nisso. é Lia. toda essa área. Não é só isso, não. Depois eu indico para vocês. Tem os Porque desenhos, tem aqui tudo. tem alguma coisa errada aí. Depois eu vou indicar, eu vou mandar para vocês. Ele deixou aqui, com certeza está aqui. Ele não levou não, que ele já estudou, mas eu vou mandar as fotos. Não é só isso não. Ele estuda isso direto. Toda essa área é cheia de bactérias boas para o organismo. Mas vamos lá. Depois, se eu encontrar aqui a foto, eu mando. Quem quiser adquirir, aí se aprofunda. Cadê? Então, vamos lá. Não tive ensejo para interpelações verbais. Alexandre, porém, endereçou-me significativo olhar, convidando-me a incentivar observações. Já citei isso, né? Então, o estômago, o fígado da médium. Estômago, olha, ele está falando sobre o estômago. Né? Eram vibrações. O passe que ele aplicou, a primeira energia foi projetada sobre o estômago e o fígado da médium. Né? Órgão esses que acusaram imediatamente novo ritmo de vibrações. Concentraram-se as forças emitidas gradualmente sobre o plexo solar, que está aqui embaixo no nosso livro,
Onde é que fica? Localizado no interior do abdômen e pertencente ao sistema neurovegetativo, funcionaria como receptor e emissor de energias vitais. Qualquer pessoa que estuda a passe sabe que essa área do esplênico, essa área daqui do centro gástrico, é o grande receptor e emissor de energias vitais. Então, um espírito vampirizador, está descrito no livro Domínios da Mediunidade, ele se envolve e sai como se fossem tentáculos da barriga dele, popular, e penetra a barriga do obsidiado. E ele suga tudo que ele come e que ele bebe. Tudo que ele come, o que ele bebe. Então, o que é que eles fizeram? A mão na cabeça, mas o pensamento, a energia desce e vai para o estômago, para o fígado e para essa região que é receptor e emissor de energias plexo solar, espalhando-se a partir daí por todo o sistema nervoso vegetativo, né? E com espanto, observei que se acelerava o processo químico da digestão. Então, o que ela comeu está sendo acelerado o processo. Então, antes de começar a reunião, eu vou no banheiro primeiro para excretar o excesso. Digamos, se ela comeu algo a mais, porque eles aceleraram o bolo fecal, a vontade de urinar, para que ela vá ao banheiro. Para que chegue lá, que ela vai, a digestão. As glândulas do estômago começaram a segregar pepsina e ácido clorídrico em maior quantidade, transformando rapidamente o bolo alimentar, né? Então, admirado, reconhecia a elevada produção de enzimas digestivas e vi que o pâncreas trabalhava ativamente, lançando grandes porções de tripsina na parte inicial dos intestinos, que figuravam grande hospedaria de bacilos acidificantes, né? Que são essas bactérias que estão sendo estudadas agora. Valendo-me da oportunidade, analisei o fígado, que parecia sofrer especial influenciação. Notando-lhe a condição de órgão intermediário, não somente com funções definidas na produção da bile, mas também exercendo um importante papel nos fenômenos nutritivos. Não sou médico, mas será que isso já está descoberto pela ciência? Eu não sei, né? O bile, a produção da bile, todo mundo já sabia nessa época, né? Mas será que os médicos já sabem que o fígado também tem papel importante na nutrição? Eu não sei, não sou médico, não sei. Relacionado com a vida dos glóbulos do sangue. As células hepáticas, né, do sangue esforçavam-se apressadas, armazenando recursos da nutrição ao longo das veias interlobulares que se assemelhavam a pequeninos canais de luz. Lembra-se que André Luiz está com a vidência, né? Ele adquiriu desde o livro Os Mensageiros. Então a visão dele é microscópica, né? É a visão daquela que penetra ali desse exame de imagem, né? Então ele não tinha essa visão. Ele foi dilatado das suas percepções. Ele ter essa clarividência de ver isso. E os aparelhos agora veem, né? Em poucos minutos, o estômago permanecia inteiramente livre. Então, agora, exclamou Verônica Serviçal, né? Preparemos o sistema nervoso para as saídas da força. O ectoplasma vai sair pelo centro de força e também pelo sistema nervoso. Ela está encarnada. Então, a enfermeira, depois que trabalhar toda a área do estômago, do intestino, de tudo, agora vai trabalhar o sistema nervoso. Reparei na diferenciação dos fluidos, dos fluxos magnéticos, diante da nova operação posta em prática. Aí a gente faz uma pausa, fica perguntando, qual o papel do encarnado aqui? Vamos imaginar aí Tereza e todos. Eu chego, Tereza é a médium, essa médium aqui que não tem nome. Chegou lá, é médium já de materialização, a gente já conhece ela, estamos lá. Aí eu chego lá, chegou Tereza, deita ali para aplicar um passe em você. Para quê?
A pergunta que eu me faço é essa: para quê? Veja como Teresa chegou cercada de entidades, né? Envolvida total no campo magnético do seu guia. Me recordo na Federação Espírita Brasileira, quando o Raul Teixeira foi fazer, aqui na Federação Espírita da Bahia, veio fazer o congresso, o Marcel Mariano estava lá, ficou pasmo, envolvendo o espírito Camilo, mentor de Raul Teixeira envolvido no halo, não dá nem para enxergar, para quem é evidente como é Marcel Mariano, não dá nem para enxergar Marcel envolvido no halo magnético, Camilo o imã, Raul Teixeira o prego no meio, né? Nos fios tenuíssimos. Como é que o prego vai para o imã? Ninguém vê o fio. Ninguém vê, mas o prego vai em direção ao imã. Gruda nele. Tá lá. Então Teresa chega nessa coisa, aí eu chego, não vou aplicar um passe. Não, senta aí mesmo. Antes de fazer, eu vou aplicar passe. Para quê? A pergunta aqui, eu estou me fazendo, né? Para quê? Olha a assistência. Então, quando eu vou para um centro, né, e aí, quando eu vou para a mediúnica, eu vou só. Elisângela vai sozinha? Fica óbvio que não. Não é salto aqui. Então cada um sai. A gente já viu isso no livro Domínios da Mediunidade. As entidades indo buscar uma médium em casa, que o marido não queria deixar, né? E ela foi. As entidades cercando-se dela, amiga do centro, e a conduzindo até o centro. Antes, vá no banheiro antes, vamos apressar o bolo alimentar, para tornar-se o bolo fecal, para você ir no banheiro, estimular a sua urina, enfim, todo esse cuidado. Essa parte. Agora vamos cuidar do sistema nervoso central. Vamos cuidar. Olha isso, a diferenciação dos fluxos magnéticos. Eu sei fazer isso em Teresa? É a pergunta que eu me faço. Então eu coloco Teresa sentada lá, antes, e sei aplicar um passe. A minha intenção nesse aparelho de intestino, de estômago, de centro gástrico, esplênico, depois eu vou mudar o meu fluxo magnético, que é a direção mental, para trabalhar aqui. Vamos lá ver. Eu sei, eu não sei, né? Eu prefiro sentar lá e orar e aguardar os guias. Todo passo eu sei. Com o tempo a Elisângela vai perceber. Na hora da vibração, antes de começar a mediúnica, a gente sente os guias. Eu vejo me aproximar, eles aplicando o passe em mim. Para que mais? Estou falando antes do transe, né? Não estou falando antes do transe ou depois do transe, que às vezes o médium precisa. Eu estou falando antes de começar. O cuidado desses guias. Reparei na diferenciação dos fluxos magnéticos diante da nova operação posta em prática. Separaram-se os assistentes de algum modo e, enquanto Alexandre projetava a energia que lhe era peculiar sob a região do cérebro, Verônica e os companheiros lançavam os recursos que lhe eram próprios sobre todo o sistema nervoso central, encarregando-se cada um de determinadas zonas dos nervos cervicais, dorsais, lombares e sacros, descendo pelo sistema nervoso vegetativo. Então, sistema nervoso autônomo, que desce pela medula, e o outro, o chefe, né, projetando no central, né, na área do lobo, o lobo posterior, o lobo frontal, ele trabalhando nas áreas de contato principal do médium, e cada um trabalhando nos córtex, os outros trabalhando no sistema límbico, outros trabalhando na medula. Aí eu chego lá, senta aí, Teresa. É a pergunta que eu me faço, lendo aqui. Eu leio aqui sempre é reflexão, né? Não é para impedir ninguém. Aqui não tem dizendo que está certo, que está errado. A pergunta é, nos cursos de passo que eu já dei, agora, se eu vier, coisa que eu não pretendo fazer, assim, não é uma área que eu gosto de atuar muito, menos técnica. Quanto menos técnica, melhor. É a minha parte. Se me chamar de, olha, técnica, eu não vou trabalhar quase nenhuma, viu? Se quiser, vou trabalhar tudo a influência moral, que eu sei que aí vai todo mundo levantar e ir embora mesmo, porque cada lei que eu leio aqui, a influência moral é o principal.
É isso que o pessoal não gosta muito, né? De ouvir. Inclusive eu mesmo. Né? Eu estou falando para mim mesmo. Mas técnica, a gente querendo fazer, é passo circular ao contrário, eu não sei o quê. Então, quando o centro escolar dei curso, se me chamarem novamente, técnica, você vai ver pouca coisa aí. 1 hora de relógio aí. Não quiser, chama outro. Que vai trazer passe flanelinha, passe não sei o quê. Então, vamos lá. Daí, quem quiser acrescentar, está sempre aberto. É só abrir a mão. Pode comentar, Ivan. Sérgio, eu acho que não pode ser bem assim. É a gente desconsiderar o que cada sentido de como se é feito a técnica, como você bem falou aí que não vai fazer, porque o circular é uma rotação e o anticircular uma antirrotação, ao contrário. Então, eu tenho uma certeza que esses movimentos ele exerce uma função, Claro, certo? Ou de acentuar, no caso, quando você está apertando um parafuso, ou o quê? Ou o sentido oposto, que é quando você vai, o quê? Tirando o parafuso. É o, circo, é o circular, claro, entendeu? claro. É Então, por acho isso que que a eu gente não falei que deve eu não considerar uso. isso. Eu não vou usar. Por isso que eu deixei bem claro um termo pessoal. Eu não usarei. Mas isso que eu não usar não significa que não seja bom, né? Que não seja Certo, ruim, certo. né? Está lá no Aí livro entendi. Qualidade da Prática Mediúnica, né? Filomeno de Miranda, ensinando o Entendi. passe anti-horário, circular ao contrário, no livro, me foge agora, de Filomeno, para desmagnetizar a forma do diabo, do Entendi. espírito Tutikamis, Tutikamis, o sobrinho de Gengis Khan, que comandava as trevas. Então chega na mediúnica de Divaldo Pereira Franco, foi lá, né? Os amigos da mediúnica me falaram. Então, passe anti-horário no centro cerebral. Você é gente, Tutikamis, você é gente, você é gente. Tem. A diferença é que eu não vou usar. Por isso que eu citei. Mas não estou dizendo que está lá, o Espírito está dizendo, está lá na obra. Diga, Anne. Eu também não gosto de usar muito essa técnica, não, viu? Eu acho que cada passista tem a sua técnica, da forma que aplica o seu passe, né? Cada um. É lógico que não deve ser aqueles exagerados, e nem tão pouco que eu conheço, cheio de pulseira, que tem gente que usa pulseira e fica lá, até bota, passa e bota a mão lá para cima, né? Que eu conheço muitos que fazem isso, que por sinal já foi chamada até atenção no centro, né? Isso não é um passe que pega e bota para cima, a gente joga para baixo, para trás. Né? E também cuidado com quem está atrás, porque às vezes você tira e passa para outro, né? Então, cada um usa a sua técnica. Eu mesmo não gosto de usar essa técnica, não, viu? Mas não gosto muito, não. Eu mesmo, para mim, é só aquele mesmo. O que não significa que tem alguém fazendo errado ou certo. É uma questão pessoal. É. Você sente Mas bem. cada um Aí faz de você uma sente forma. bem, intuitivo faz. Outros não sentem. Exatamente. Então, Então, essas técnicas aí, falando do estômago, não sei o quê, eu mesmo que tem médio que, quando está aplicando o passe, já sente, né, aquela energia no local, que aquela pessoa está precisando realmente ser tratado, né, tomar aquele passe naquele local, tudo isso. então a gente está vendo aqui passista, né? Diga, Ivan. É. Realmente, porque além disso, tem o sopro quente, o É sopro isso. frio. São São técnicas, né? técnicas. E a gente tem que saber para poder utilizar no momento certo, né? No momento correto. O Eu acho. assunto. Esse passe de sopro não é muito aconselhável, né? Porque ele é muito perigoso. Ele só é aconselhável usar quando se há aquela necessidade, aquele espírito não quer sair de jeito nenhum. Mesmo o médium falando que pedindo para sair, ou você está ali orando, 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 e aí não tem para onde correr. Joga aquele sopro. Você sabe que é um choque que é arriscado para o médium, né? É muito perigoso. A gente viu, né? Orientação lá no capítulo sobre isso, os mensageiros. As forças projetadas sob a organização mediúnica efetuavam limpeza eficiente e enérgica, porquanto via espantado
os resíduos escuros que lhe eram arrancados dos centros vitais. Ou seja, era um passe longitudinal. O que eu estou, a reflexão que eu estou fazendo, apenas como meu ponto de vista, para mim mesmo, é que não é possível que eu chegue mal na mediúnica. Eu saio de casa com a boa intenção, servir. Não vou ganhar dinheiro, ganhar fama naquele centro, enquanto for. Vou sair com esses cuidados, né, espirituais, diz essa pessoa. Olha os conhecedores dessas técnicas, desse trabalho, que fizeram a limpeza, passe longe, profunda, nos nervos cervicais da coluna, dorsal, lombar, sacro, na cabeça, estômago, intestino, pâncreas, fígado. Mesmo assim, ainda preciso de passe. Realmente eu estou meio mal. Então, peraí. Porque isso aqui não vai ficar só voltado para essa mulher. Isso aqui é um trabalho de todo trabalhador do bem. Então, é isso que eu falei. Será que eu, com quanto encarnado, eu tenho condições de aplicar o passe com essa capacidade de visão, de saber, né, arrancar os resíduos escuros? Claro que a intenção do longitudinal é essa. É a chamada limpeza, como a gente chama, passe de limpeza, né? Sob o fluxo luminoso da mão de Alexandre, aí vai voltar para o cérebro, né? O cérebro da jovem alcançava brilho singular, como se for espelho cristalino. Todas as glândulas mais importantes resplandeciam no cérebro. A pineal e a hipófise, a do cérebro, as glândulas mais importantes, são mais importantes do corpo, resplandeciam à maneira de núcleos vigorosos, excitados por elementos sublimes, né, que as forças que eles emitiam, debaixo da chuva de raios espirituais em que se encontrava, a médium deixava perceber o trabalho divino de que era objeto na intimidade de todas as células orgânicas, que pareciam restaurar o equilíbrio elétrico. Então eles reequilibraram todo o corpo, todos os trilhões de células receberam a energia dos fluidos espirituais puros, no sentido de ser fluido espiritual, como Kardec identifica no livro A Gênese. Né? Fluidos espirituais, fluidos humanos, né? E o fluido da natureza, que a gente está estudando aqui, no capítulo 14 de A Gênese. Ele fala espiritual porque não tem outra definição. É os fluidos que os espíritos trabalham diretamente eles mesmos. Está lá no livro A Gênese. Terminada a tarefa, Alexandre acercou-se de mim, observando ante a minha indisfaçável curiosidade. O aparelho mediúnico foi submetido a operações magnéticas destinadas a socorrer-lhe o organismo nos processos de nutrição, circulação, metabolismo e ações protoplásmicas, a fim de que o seu equilíbrio fisiológico seja mantido acima de qualquer surpresa desagradável. Deixou a médium pronta. Os guias fizeram isso. Prosseguindo o exame dos trabalhos em curso, reparei que Verônica alçava agora, os passos continuam, né? Alçava agora a mão sobre a cabeça da jovem, demorando-a no centro da sensibilidade, centro da captação do mundo espiritual, chakra coronário, né? Era chamado assim pelos magnetizadores. Eles misturam os termos porque o livro da época, né? Os magnetizadores chamavam de é o centro da sensibilidade. Aplica o centro coronário. André Luiz explica isso em outra obra. Nossa irmã Verônica, explicou o meu amável orientador, está aplicando passes magnéticos como serviço de introdução ao desdobramento necessário. Então ela é uma médium de materialização, ela tem que sair do corpo. A emancipação da alma. Então quando Anne dorme, Anne fica presa ao corpo como? Por que centro de força? Pelo centro da sensibilidade. Laço fluídico no coronário e na glândula pineal. Né? O laço vem, penetra aqui. Né? Aí, perguntado a Edivaldo, muitos anos na interview, mostraram o desenho. Os orientais, alguns, pensam que quando Anne sai do corpo, fica preso pelo centro gástrico,
para eles é o mais importante. O gástrico, ai de Evaldo, eu respeito, mas discordo. Na Beatriz, nunca esqueço disso. O centro, e eu vejo, ele fala, né, que é aqui, não só ele, né, Chico e todos, o centro da sensibilidade, né, é aqui. Quando esse se partir de Anne, nem Jesus faz ele voltar. Né? Porque quando desligar esse último centro, o cordão fluídico, Anne morreu. Não volta mais. Lázaro voltou porque estava preso ao centro da sensibilidade. Jesus falou com o espírito, volta, levanta. Então ela precisa se emancipar. Ela é médium mecânica, médium consciente. Nesse momento, porém, algo aconteceu de estranho no círculo de nossas atividades espirituais. Percebeu-se grande choque de vibrações no recinto. 2 servidores aproximaram-se de Alencar, mentor da médium, e um deles explicou, espantadiço. O senhor P, reticência, aproxima-se, porém em condições indesejáveis. O que aconteceu? Indagou o controlador, né? O mentor, seguro de si. Bebeu alcoólicos em abundância e precisamos providenciar-lhe o isolamento. O controlador esboçou um gesto de contrariedade e murmurou, encaminhando-se para a porta de entrada. É muito grave. Neutralizemos a sua influenciação, sem perda de tempo. Alexandre convidou-me a observar o caso de mais perto. Em vista da estupefação que me tomava de assalto, esclareceu. Nestes fenômenos, André, os fatores morais constituem elemento decisivo de organização. Não estamos diante de mecanismos de menor esforço, e sim ante manifestações sagradas da vida, em que não se pode prescindir dos elementos superiores e da sintonia vibratória. Nesse instante, o senhor P transpunha a porta. Bem posto, evidenciando excelentes disposições. Não parecia ameaçar o equilíbrio geral. André Luiz se assustou. Pensou que o homem vinha bêbado, querendo perturbar um ambiente, mas o homem não está bêbado. Ele não está bêbado, ele não vai perturbar um ambiente, André Luiz. Não. É que a gente pensaria. Mesmo porque não revelava exteriormente qualquer traço de embriaguez. Ele não está embriagado, não. Por que esse cuidado todo? Incapaz de guardar a minha própria impressão, indaguei. Que ocorre, afinal? Esse homem parece calmo e normal. Sim, elucidou Alexandre benevolente. Parecer não é tudo. A respiração dele, em semelhante estado, emite venenos. Aí você pega a Tereza para ela dar um curso de passe, na parte moral, todo curso de passe tem, ela explica isso. O pessoal torce o nariz, né? Tosse, né? Ah, mas uma vez me perguntaram, mas fulana fuma, você está dando o curso, eu conheço, ela fuma, o parente meu. O que é que eu tenho a ver com a vida alheia? Eu falei lá. Eu tenho a ver com a minha, né? E com o trabalho. A quem caberia a reflexão que eu faço de orientar o senhor P a não entrar? Será que é do mentor da casa? Ou será que é Anne, dirigente do trabalho encarnada? É Mário Sérgio, é Ivan. O problema é que muita gente de nós não quer se queimar no filme. A gente deixa para os guias, né? Esclarecer, não é ofender, não é agredir. Olha, o senhor não vai poder entrar não, né? Chama em particular, né? O senhor bebeu. Aí tentar esclarecer, isso antes nas reuniões. E também no dia. O senhor bebeu. Reunião de materialização. Quando o senhor respirar, o seu hálito vai sair cheio de bactérias, que vai penetrar o ectoplasma que o espírito utiliza, que é a argila, para se materializar. E essa argila, esse ectoplasma, vai voltar para o corpo da médium que não bebe. Né? Que não bebe, mas vai se contaminar com isso. Ah! Não, o senhor não vai entrar. Não vai. Ivan me conhece. Não vai. Faça o favor de sair. E vou dormir sonhando com a irmã Dulce.
mas ele não vai entrar. Não vai mesmo. Mas as pessoas não querem se queimar no filme. Queimar o filme. Deixa tudo para os guias. Um elemento conhecido aqui de algum de nós, altamente perturbador e obsediado. Mário, você fala entrar alcoolizado no centro? Não, para esse trabalho, né? Para esse trabalho, estou falando desse trabalho. Porque no doutrinário ele entra. Ele vai dizer aqui, para esse trabalho. Estou falando desse trabalho do estudo que a gente está lendo. Uma vez, um palestrante até de renome chegou alcoolizado no centro e ele falou que era para a gente, tipo, impedir. Não. Aqui ele cita a reunião, ele já citou isso no livro Domínios da Mediunidade, vai citar nesse capítulo, há reuniões específicas para atender esse companheiro, a doutrinária. Não é para aqui, eu estou falando do que a gente está lendo, o capítulo de materialização, que mesmo aqui as pessoas vão deixar para o guia. E por que alguém não esclareceu ele na porta? Não é com grosseria não, por que alguém não falou com ele? Mas não, pessoal, tem gente não vai ficar mal, né? Ele vai se aborrecer comigo. Mas, quer dizer, não faz sentido. Aí, o que ele vai dizer aqui? Bom, você perguntou, ele responde já. Né? Em outro núcleo. Em outro núcleo poderia ser tratado caridosamente. Então, mas aqui, atendendo-se à função especializada do recinto, que é uma casa que só tem trabalho, o que dá a entender, de materialização nesse recinto, ele não pode. Os princípios etílicos que exterioriza pelas narinas, pela boca e pelos poros são eminentemente prejudiciais ao nosso trabalho. Ele vai para onde? Para outro núcleo. Ele vai para a Federação Espírita, assiste uma palestra doutrinária, né? Vai para o raio de luz, a doutrinária toma o passe, porque ali é uma casa de caridade, ali vai atender. Mas não é nesse trabalho, eu estou citando o que está no capítulo. Diga, Ivan. Ô Sérgio, você está lembrado daquela vez que você sentiu o cheiro de álcool em Janete? Você pensou até que ela tinha bebido? Foi. Ali foi um Conta espírito. faz aí. Foi. E o espírito se comunicou. Tem muitos anos isso. Eu sabia que Janete não bebia. Mas quando eu abracei, ele era conhecido de vocês, como depois foi reconhecido. Eu nem sabia que ele existia. Né? E ele, depois você revela na avaliação, que ele era dado a álcool, né? Um músico que vocês conheceram quando vocês eram jovens. Foi o que eu me recordo disso, tem muitos anos isso. Quando eu abracei Janete, ela exteriorizava álcool, eu recuei. Aí a Janete olhou para mim assim, álcool puro você está. Ela, Sérgio, é colega da gente, né, irmã, esposa dele, da mediúnica. Tá achando que eu bebo? Claro que não. Eu já fiquei em silêncio, eu sabia quem era. Né? Ele foi trazido, eu dei comunicação dele, foi reconhecido por vocês dois, né, do seu tempo, que eu nem sonhava em conhecer vocês. O espírito, ele foi tratado pelos amigos do Raio de Luz. Então ali é o local. É por isso que eu estou citando aqui. Estou voltando para o capítulo. Aqui não. Nesse trabalho de materialização, ele é prejudicial. Diga, Anne. Normalmente isso acontece, né? Na mediunidade, quando a gente está trabalhando, né? Porque a gente sente, às vezes não está nem perto da gente, você está sentindo um cheiro de bebida, até de rosas, perfume. Aí assim, você está cheirando, e na verdade ela não tem perfume nenhum. É isso. Né? Acontece isso, né? Já aconteceu até eu estava na mediúnica, aí a doutrinadora chegou diante de mim, aí eu fiz assim, Ave Maria, eu perdi até minha concentração, entendeu? Tinha um espírito comigo, na hora que eu senti o cheiro, na mesma hora, mandou ele embora. Eu acho que ele não gostou da cachaça que estava ali de junto, viu? Isso é chamada psicometria, né? Cada que chama de sensitivo, todo mundo tem. A gente estuda e os médios pressentem Normalmente isso com cigarro, maior... né? Fumo, né? Fumo é demais. Vou ler só o restante do parágrafo para não parar no meio do caminho, senão eu fico perdido. Já vou botar aqui a próxima, para encerrar. Como vemos a necessidade de preparação moral, como vemos a necessidade de preparação moral para qualquer trato. Aqui eles ampliam, né? Não é porque lá é Anne que vai fazer a palestra, salão doutrinário, eu vou para um centro sem nenhum preparo. Então, quer dizer, mesmo eu como
como necessitado, beneficiário que vou assistir, tem que ter uma preparação moral. Aí você vai lá com largado, vestido um palmo, usando uma saia de 2 dedos, bebendo. Quer dizer, eu vou para o médico assim, aí eu encho a cara de cana, vou para lá e minha consulta é amanhã, 7 da manhã, e bebo até 1 da manhã. Não, mas é para o médico vai perceber, vai me chamar a atenção. Mas não sento ninguém, não há nenhuma preparação, quer dizer, eu vou querer tomar um passe e bebo. Já vi quantas vezes vejo isso lá no centro, né? Já vi isso lá. Quando a gente vai ver as pessoas, álcool puro. Nosso centro é domingo, né? 9 da manhã, imagine, olha, a galera, ó, de noite, sábado, e quando chegou tinha um que é conhecido, meu veterano, é álcool puro, saindo todos os poros. Ninguém barrou ele, ninguém vai barrar, mas se fosse um trabalho de materialização, eu conheço ele de antes, ô fulano, né? Assim não vai dar para você entrar. Eu posso deixar para o seu nascimento, para os guias, o guia da casa, que estão fazendo isso, conversar com eles, esclarecer, olha, o trabalho é isso, com carinho, não é com grosseria, com atenção. Mas eu vim de longe, eu sei, mas aqui você está exteriorizando pela boca, pelas narinas, pelos poros o álcool. Você devia ter se preparado antes. A gente avisou que teria, você quis participar. Cara feia, não vai entrar. Mas não vai mesmo. Vai voltar daí. Coitado do médico que vai tratar dele, hein? É isso. Coitado do médico. É isso, quer dizer, a pessoa aí está falando desse trabalho aqui, né? Tem pessoa que quer ser bonzinho sempre. E a gente aprendeu com as colônias de nosso lar, quando vê os guias atirando nos outros, está lá no livro Os Mensageiros. Os guias defendendo a colônia, né? Aqui a gente não quer ser bonzinho, não. A gente quer ser bom. Nunca esqueço dessa frase, lá na colônia Campo da Paz. Quem quiser, volte lá e grife lá no PDF. Bonzinho e bom. Aqui a gente não quer ser bonzinho, não. Ficar bem no filme. A gente quer trabalhar, quer ser bom. Muita gente na Terra quer ser bonzinho. Faz tudo para agradar os outros e por trás, mete o pau. A viciação em qualquer sentido, antes de tudo, deprime o viciado, mas perturba igualmente aos outros. Então ele amplia. Mas ele está dizendo que se esse homem for para uma doutrinária, um passe, ele não vai ser, não vai precisar cercar ele, e a Iane, ou Tereza, ou eu, ir falar com ele para ele voltar, não. Por quê? Em outro núcleo ele será tratado caridosamente. Mas ele deveria compreender que há necessidade de preparação moral para tudo. Porque se ele tiver com o médico marcado, como eu vejo lá no Ananério, hoje eu vim de lá agora de tarde, eu vim de lá, e os fisioterapeutas chamam assim a mulher que chegou, a senhora tem 1 mês que não vem, né? Para reabilitação. Porque meu neto... Não, eu estou perguntando, a senhora tem 1 mês que não vem. Aí ele olhou, vou ver se tem vaga, porque senão a senhora vai voltar para... Como é que chama aquele negócio? Regulação, né? E a consulta marcada para setembro, igual a minha, a senhora vai ter que voltar para a regulação, porque a senhora tomou o lugar de alguém que quer cuidar da saúde, e é vi que a senhora não tem compromisso com a sua saúde. Minha senhora, a mulher ficou cinza e branca, eu saí de lá cinza azul, né? Mas ficou precisa, como eu, lá no Ananeri. Mas no centro Ivan tem que estar disposto e não pode dizer nada. Porque ali é tudo de graça, eu entro de graça mesmo e faz como eu quero, é assim que eu quero. Não, não vai fazer como você quer, não. Não vai porque tem ordem. E acabou. Goste de quem não gostar. Então, é isso. Ivan não quer ser bonzinho, conheço de anos. Ivan está trabalhando com Jesus para ser bom. Bonzinho é que gente querendo agradar os outros. Mesmo sabendo que aquilo que ele está aceitando é errado. Mas ele quer agradar os outros, né? Para que todo mundo fale, Ivan é ótimo. Ivan é tão bonzinho. Um dia que Ivan desagradar uma coisa, Ivan vira o Satanás. Ivan faz 99 vezes para ele. Um dia que disser um não, virou o diabo. Ele sai espalhando. Essas pessoas não estão nem aí para mim. Eu não estou nem aí para agradar elas. Então vamos fazer a nossa prece envolvendo o nosso amigo,